Vou digitar no Google Git. A gente digitar Git aqui no Google, a gente vai encontrar esse primeiro link. E aqui a gente vê o site do Git com várias informações, tem o About, que é para saber sobre ele, Documentation para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida relacionada ao Git. E aqui tem a página de download. Aqui a gente vai ter três opções, para macOS, Windows e Linux. Eu estou utilizando o Windows porque eu acredito que a maioria de vocês também use. Mas para quem está utilizando o macOS, vocês vão precisar do Homebrew instalado no computador e é só desse comando aqui. Para quem está utilizando o Linux, vocês não vão precisar fazer praticamente nada, porque o Linux, por padrão, já vem com o Linux, vem com o Git instalado. Então, a única coisa que a gente vai fazer é configurar nosso usuário de computador. Agora, para quem está usando o Windows, vocês vão clicar aqui nesse link. Eles vão te direcionar para uma página e, como vocês podem ver, já iniciou o download aqui. Eu não vou fazer a instalação, porque eu já estou com o Git instalado no meu computador, mas quando vocês abrirem esse arquivo aqui, que é o arquivo .exe, vocês não vão precisar fazer modificação nenhuma de configuração. Vocês vão clicar em próximo, 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 até o Git começar a fazer a instalação. Quando vocês terminarem de instalar o Git, né, pelo Windows, eu vou criar aqui uma pasta, rapidinho, só para vocês poderem ver. Eu dei o nome para essa parte da oficina de Git. Depois que vocês tiverem instalado o Git, vocês vão pressionar o botão Shift no teclado de vocês e apertar com o botão direito em qualquer parte aqui dessa pasta. Aí a gente vai ver que a gente tem duas opções agora. Ó. O Git com interface gráfica, que tem esse visual daqui, mais tarde eu explico sobre ele. E tem o Git na versão de Bash, que seria com essa tela aqui, uma tela de comando. Eu aumentei a fonte, não sei se está bom para vocês aí. Dá para todo mundo ver? Dá para enxergar. Dá, né? Agora que a gente já tem o Git instalado e a gente consegue abrir ele, a gente vai ter que dar um comando de configuração. O que seria esse comando? Seria o git config. Se eu digitar aqui o git config, eu posso usar dois tipos de configuração. A primeira é a configuração local, que eu faria a configuração do meu usuário e do meu e-mail apenas nessa pasta que eu abri, que no caso foi essa oficina de Git. Ou eu posso fazer uma configuração global, que eu acredito que seja mais recomendado para quase todo mundo, porque nesse config local eu vou estar configurando apenas nessa pasta e todo repositório novo que eu abrir eu vou ter que fazer a configuração de novo. Quando eu dou esse config global, eu estou definindo para todas as pastas do sistema. Então, depois de digitar aqui git config traço traço global, eu vou botar aqui user.name. Aí, entre aspas, eu vou definir meu nome aqui, caso Gabriel. Aí ele não dá nenhuma resposta, então é porque deu tudo certo. Se você tivesse feito alguma coisa errada, o Git ia dar uma resposta de erro. E a segunda configuração que a gente faz é que git config traço traço global user.email. Esse vai ser o e-mail de vocês. Vocês vão inserir aqui. O Git é um e-mail que vai ficar registrado para cada vez que você fizer uma alteração, vai estar lá exibindo quem foi que fez a alteração, o e-mail da pessoa, entendeu? E só para confirmar se deu tudo certo, a gente vai rodar aqui o comando git config list. Aí ele começa a exibir aqui várias mensagens, várias coisas que não tem importância para a gente aqui agora. O importante é a gente só olhar essas duas linhas aqui, ó, as linhas de credencial, que no caso tem o meu usuário, o nome, e tem o meu e-mail. Depois de fazer isso, a gente já tem nosso repositório, o nosso Git configurado no computador. Esse comando que eu utilizei aqui serve para todos os sistemas operacionais, no caso. Windows, Linux e Mac. Ô, Gabriel. Oi, pode falar. Vou perguntar uma coisa a você. E a parte da senha, a gente não vai configurar? Não, essa parte depois.
Essa parte inicial aqui, a gente está fazendo apenas do repositório local. Não é Nesse momento aqui, eu ainda não preciso ter uma conta no GitHub. Eu Ah, estou ok. fazendo apenas uma configuração local aqui, Tá certo. entendeu? E aí eu poderia colocar qualquer e-mail ali, não precisa nem ser um e-mail válido no GitHub ainda. Mais tarde a gente vai ver o que foi isso que o Léo perguntou de e-mail e senha do GitHub. Mas por enquanto a gente coloca nosso nome e coloca ali o e-mail, que vai ficar apenas no registro de cada alteração do nosso código. Agora que a gente já fez essa instalação e essa configuração, a gente vai iniciar nosso primeiro repositório. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Eu vou fechar isso daqui e vou fazer o mesmo processo. Seguro o Shift, botão direito, dou um Git Bash. Quem tiver no Linux não vai ter essa opção Git Bash, mas aí no caso seria só você abrir o CMD normal, navegar até a pasta e a gente teria uma tela igual a essa daqui. E agora a gente tem uma pasta vazia, a gente quer iniciar um repositório nesse local. Ô, Pasta daqui. Gabriel, Oi. aí o Jefter está dizendo que tentou fazer e deu erro. Qual foi o erro? Ele colocou git config global, configurou Jefter, aí diz config global is not a GIF, não é o comando GIF. Eu estou achando que, Jefter, que você não deu espaço. Tem que Pelo que eu ser estou vendo, passado. E tem uma você não outra deu coisa, o espaço. global tem que ter dois traços. Global, assim, tudo junto. As traços global. Ah, pronto, foi isso mesmo. Ele tem que dar o espaço. Git, espaço, config, espaço, aí se dá É. traço global. Ah, pronto, agora deu certo. A gente abriu, eu vou repetir aqui só esse processo, a gente abriu a página onde a gente vai ter o nosso repositório, aí do Git Bash, aí lembrando que quem está no Linux não vai ter essa opção de Git Bash, aí no caso é só abrir o terminal normal e navegar até a pasta. E aqui a gente vai iniciar nosso repositório. Para iniciar um repositório nessa pasta, a gente dá o comando git init. Aí reparem que ele deu uma mensagem aqui, ó. Um repositório foi inicializado, um repositório Git vazio nessa pasta. Quando a gente vem aqui na pasta, a gente ainda não está vendo nada, não tem nenhum arquivo, mas nosso bash aqui está mostrando que ele criou uma pasta que está oculta, chamada .git. A gente não vai entrar nessa pasta, porque não é interessante a gente ficar fazendo alterações aí, porque uma coisa simples que você alterar pode atrapalhar seu repositório todo. Então, a gente vai deixar assim, só deixa ele oculto e a gente sabe que ele já está inicializado nessa pasta. Agora, antes de eu começar a adicionar arquivos lá, eu quero explicar a vocês como é que funciona o ciclo de vida dos arquivos dentro de um repositório Git. O que acontece? Como eu expliquei a vocês, com o Git a gente vai poder ver todos os arquivos que estão dentro de um repositório, os arquivos que foram modificados, qual foi a data, quem foi que alterou, a gente vai poder voltar no passado. Então, para todas essas modificações, os arquivos vão ter um ciclo de vidas, um ciclo de vida. O ciclo de vida a gente pode ver aqui nessa imagem que está definido em 4 estados. O primeiro estado dele, do arquivo, no caso, é o untracked, que é quando a gente tem um arquivo que ele nunca foi visto pelo repositório Git e ele foi adicionado à pasta. E isso é uma coisa que a gente precisa esclarecer aqui agora. Uma pasta Git é diferente de um repositório Git. Eu posso colocar vários arquivos dentro dessa pasta que a gente criou ali, mas se eu não carimbar não é o termo certo carimbar, mas seria o commit. Se a gente não carimbar dizendo que o arquivo faz parte do repositório, ele está dentro da pasta, mas não está no repositório ainda. Aí ele fica nesse formato aqui, untracked. A gente vai ver mais para frente o comando add, que seria o comando de adicionar o arquivo que está dentro da pasta para esse repositório. Aí ele fica no formato unmodified, que quer dizer que ele já pertence ao repositório, mas ele não sofreu nenhuma alteração ainda. Aí depois que a gente adicionar vários arquivos e eles já estiverem lá, eles estão no modo unmodified, quando eu abrir esse arquivo e começar a adicionar algum texto nele, começar a adicionar linhas de código, ele vai estar no modo modified,
que quer dizer que ele já existia no repositório, mas ele sofreu uma alteração. Então, eu preciso, como eu falei anteriormente, né, carimbar ele falando, ó, essa alteração que eu fiz nesse código faz parte da versão 1.0, faz parte da versão 1.1. Aí depois que eu faço esse carimbo que eu falei para vocês, né, que no caso vai ser adicionar ele fica nesse modo staged esperando o commit, que ele volta para o modo unmodified. Assim, essa explicação sem visualizar fica complicada, então eu vou voltar lá na pasta, que no caso é essa daqui. Eu vou deixar aqui aberto esse bash do Git e vou abrir o Visual Studio Code, que é um editor de código. Poderia usar o bloco de notas, poderia fazer qualquer coisa aqui, mas eu prefiro usar ele, que é mais fácil da gente visualizar. Eu vou aqui selecionar a pasta, a oficina de Git. Vocês podem ver que não tem nenhum arquivo, então eu vou agora criar um novo arquivo. Criar um arquivo e vou salvar ele como readme.md. Mais frente a gente vai ver porque eu estou utilizando esse nome e porque eu estou utilizando esse formato aqui. Pronto, eu já tenho um arquivo readme.md. Agora eu vou voltar aqui no nosso bash e vou visualizar o status do meu repositório. Repare que aqui ele está dizendo para a gente, ó, on branch master. Isso a gente não precisa focar agora, eu vou explicar mais para frente. Quer dizer que a gente está no ramo master, que é o nosso principal. Não tem nenhum commit ainda que foi feito. E aqui eu tenho uma lista de todos os arquivos que foram adicionados nessa pasta, mas ainda não estão registrados, ainda não estão carimbados como parte do repositório Git. Então, eles estão no modo untracked. Ou seja, esse arquivo está dentro da pasta, mas ele nunca foi rastreado pelo repositório Git. Então, vou voltar aqui para a apresentação. Ele está nesse modo untracked. E como eu falei para vocês, a gente vai ver o primeiro comando agora, que seria o comando git add. O que é que esse comando faz? Ele adiciona todos os arquivos que estão untracked ou que foram modified para um pacote. Que seria, tipo assim, a versão 1.0, 1.1. Então, no caso, eu quero adicionar o arquivo readme.md. Esse comando aqui, ele adicionou para o repositório. Agora, se eu for verificar o status do repositório, repare o que é que vai acontecer agora. Ele fala a mesma coisa, eu estou no branch master, eu ainda não tenho nenhum commit, mas agora eu tenho mudanças que foram feitas e que precisam ser commitadas. Ou seja, eu adicionei um novo arquivo para o repositório, o nome desse arquivo é readme.md. Agora, repare o que é que vai acontecer se eu abrir aqui o editor e começar a editar esse arquivo. Vou colocar aqui oficina de Git e GitHub do LabHD. Salvei esse arquivo. Agora, se eu voltar para a tela do Git e dar um Git status, reparem o que aconteceu. Eu ainda estou na branch master, eu estou vendo aqui que não tem nenhum commit foi realizado, mas eu tenho um novo arquivo. Esse arquivo aqui ainda é aquele arquivo vazio, sem nenhuma alteração. E aqui embaixo eu tenho que esse arquivo foi modificado. Se eu quiser salvar a primeira versão do meu repositório com esse arquivo, já com esse texto aqui escrito, eu tenho que voltar aqui para o Git e dar um git add. Eu der um git status novamente, eu vou ver que agora ele não está mais modificado, ele já está no modo unmodified. Ou seja, ele está aqui um arquivo que é novo no repositório, mas ele ainda não foi commitado. Eu vou explicar agora a vocês o que significa esse commit. Quando a gente adiciona um novo arquivo, quando a gente faz uma alteração, ele fica nessa caixa aqui, ó, staged. Ou seja, é como se eu pegasse uma caixa e fosse colocando todas as alterações que eu fiz dentro dessa caixa. Aí, quando eu vejo que todas as alterações estão prontas, que eu já posso finalizar, eu vou dar um carimbo dizendo, ó, agora essa daqui é a minha versão 1.0 da minha oficina de Git. Aí ele pega e vem para o modo unmodified de novo. Ô, Gabriel. Pode falar. Rapaz, traduzir commit é uma dificuldade, né? É um pouco complicado, mas eu vou tentar depois. Será que eu posso dizer assim que o commit é tipo eu colocar um carimbo, como você está falando mesmo, um carimbo num arquivo dizendo versão 1, versão 2, versão 3 e algum tipo de informação que eu dou. Por exemplo,
versão 1, a versão 1, 2 pontos. Eu adicionei o título e adicionei o resumo. Aí, salvo ela. Aí na versão 2, depois de título e resumo, agora eu escrevi o primeiro parágrafo. Exato. E o commit é exatamente isso. A gente pega as modificações que a gente fez dentro do código e a gente carimba aqui falando, ó, essa alteração que eu fiz alterou uma função Y do código. Eu vou dar um exemplo aqui, vou fazer o primeiro commit para a gente poder ver que para a gente realizar o commit seria dando esse comando git commit e a gente dá um parâmetro aqui, que no caso é o "-m". Quando a gente coloca esse "-m", quer dizer que a gente vai colocar uma mensagem que seria a informação principal desse commit. Isso daqui é importante porque quando a gente estiver olhando os commits antigos, a gente vai poder ver, ó, quando eu fiz esse commit, eu fiz a alteração tal. E, por exemplo, aqui é o meu primeiro commit. Eu vou definir aqui como primeiro commit. Primeiro commit. Aí ele já realizou um commit, que foi o nosso primeiro, né? E se eu der um git status, eu vejo que não tem mais nada para ser feito. Eu peguei o meu pacote, que era novo, e carimbei ele falando, ó, agora eu fiz o meu primeiro commit. Agora digamos que eu faça uma nova alteração aqui. Eu abri meu código, coloquei 2 linhas, coloquei ciclo de vida dos arquivos Git. Vou começar a colocar aqui. Ele tem o modo untracked, ele tem o modo unmodified, o modo modified e o modo staged. Vou salvar esse arquivo. Se eu for olhar lá o status do meu repositório Git, reparem que aqui ele já reconheceu que eu fiz uma modificação no arquivo readme. Então, eu vou pegar essa modificação, vou colocar dentro de uma caixa. No caso, eu vou adicionar add readme.md. Coloquei dentro de uma caixa. Agora eu vou fazer um commit, que seria o que o Léo falou. Eu vou carimbar dizendo, ó, agora a minha versão 1.1. E dentro dessa versão 1.1, eu coloquei informações sobre o meu ciclo de vida. Esse vai ser meu commit. Eu vou adicionar aqui, ó, git commit "-m". E aqui, geralmente, a gente coloca uma frase pequena. No caso, eu vou colocar ciclo de vida dos arquivos. E aí eu já fiz o meu segundo commit. A gente vai ver mais para frente como é que funciona para restaurar, mas se eu der aqui um git log, reparem que ele vai me mostrar todos os commits que eu já fiz. Vou limpar aqui a tela rapidinho. Git log. Reparem que eu fiz aqui meu primeiro commit. Quem fez foi Gabriel, com e-mail tal. Eu fiz nesse horário daqui e eu fiz o meu primeiro commit. Aí depois de um tempo eu fiz umas alterações, eu cheguei aqui, git commit, aqui é o número identificador dele, que a gente vai ver mais para frente. Aí mostra quem foi o autor, o horário do commit, e aqui é sempre importante a gente lembrar disso aqui, ó. Colocar uma frase que seja curta e que defina todas as alterações que você fez. Gabriel, desculpa interromper você. Eu posso dizer assim, eu sou um noob de humanas, entendeu? Então, eu posso dizer o seguinte, que esse log aí é tipo um registro histórico de alteração dos arquivos, né? Exato. Um histórico de alteração. E isso vai ser um log, vai ser um registro, um histórico de todas as alterações que eu fiz no meu repositório. E aqui você vai ver todos os registros mesmo. Aqui vai ter o identificador dele, aqui vai ser o identificador de quem fez o commit, o horário desse commit, e aqui a frase principal, que é a mensagem que a gente passa para o repositório. Ô, Gabriel, diga. você fez isso com um arquivo Python, né? Um código em Python. Não, Mas eu fiz ele com arquivo ou com MD. Isso. O readme.md. Poderia ser qualquer arquivo, né? Mas eu fiz isso com um arquivo MD, que no caso é um arquivo Markdown, mas eu posso fazer com qualquer arquivo. Pode ser um arquivo Python, um arquivo R, pode ser um arquivo de texto, um arquivo Word, qualquer tipo de arquivo, eu posso utilizar esses comandos aqui. Ele não faz distinção de arquivo, não. Todas as alterações ele registra. Gente, eu estou perguntando, mas vocês podem perguntar também, viu? Eu estou perguntando porque eu quero aprender também. Diga uma coisa, Gabriel, ele fica salvando, então,
milhares de versões, né? Exatamente. Todas as alterações que eu for fazer aqui no código, isso é importante a gente lembrar. Qualquer alteração que você faça, nem que seja 3 linhas, é importante você registrar, porque quando você precisar voltar no passado, a gente vê exatamente o que foi alterado e a gente pode ter um controle melhor. Mas se eu fizer aqui 1 milhão de commits, ele vai registrar tudo e vai ficar nesse registro aqui, ó. Por enquanto só tenho 2, mas a gente vai fazer mais. E aqui, se eu fizer 1 milhão de commits, aqui vai ter tudo registrado e eu vou poder voltar para qualquer commit na hora que eu quiser. Entendeu? Entendi. Agora, talvez uma das principais, uma das coisas mais interessantes que a gente vai ver aqui agora, uma opção que é legal, é você ver o que foi alterado de um commit para o outro. Porque até agora a gente está fazendo commit, mas a gente não está conseguindo ver nada. Eu vou colocar aqui, adicionar um título, principais comandos do Git. Então, reparem que aqui nesse arquivo ele só vinha até aqui. E agora eu adicionei uma linha vazia e uma linha que tem um título chamado Principais Comandos do Git. Aí eu vou voltar lá e vou fazer esse registro. Eu vou registrar que eu adicionei um novo título. Eu vou dar git add. Aqui, ao invés de eu digitar o nome do arquivo, que no caso é o readme.md, eu posso só colocar add espaço ponto, que ele vai registrar todos os arquivos que tiverem dentro dessa pasta. Depois que eu fiz isso, eu coloquei ele no modo staged, eu vou dar um commit agora, que é registrar qual foi a alteração que eu fiz nele. Eu vou, tipo, carimbar. Coloca aqui git, commit, coloca aqui título, título do... Qual foi o que eu fiz? Título de comandos. Mas reparem, se eu der um git log, ele vai estar lá. Um terceiro registro. E agora, antes de eu commitar, eu vou fazer o seguinte. Antes de eu commitar o próximo registro, vou colocar aqui um git add do arquivo. E vou salvar esse arquivo aqui. Antes de commitar, antes de fazer qualquer coisa, eu posso usar esse comando aqui, ó, um git diff. 2 Fs. Git diff. Agora, reparem que quando eu der enter, ele vai me mostrar, ó, eu tenho um arquivo que foi modificado, que no caso é esse arquivo readme. Ele foi modificado, ele só tinha essas linhas aqui, ó, modified, staged. Repare, eu vou voltar aqui no arquivo para vocês verem. Ele só vinha até aqui. Tem essas 3 linhas, principais comandos do Git. Aí aqui no registro ele está me mostrando que eu alterei essa linha, principais comandos do Git, eu removi ela. E eu adicionei ela novamente, só que dessa vez dando Enter. E adicionando essa linha daqui. Git add nome do arquivo. Se eu voltar lá, vocês vão ver que foi exatamente a linha que eu adicionei. Git add nome do arquivo. Aí agora que eu já vi, né, que realmente foi essa alteração que eu fiz e que está tudo certo no meu código, eu vou fazer o mesmo comando de antes. Eu vou adicionar esse arquivo lá, numa caixa, e vou dar um commit, dizendo commit -m, primeiro comando é lista de comandos do Git. Mas agora, digamos que a gente esteja fazendo código aqui, a gente está alterando, e eu coloco uma coisa errada. Vou colocar aqui uma coisa totalmente errada. Eu vou colocar 2 linhas. 2 coisas erradas. Eu vou salvar o arquivo. Vou voltar lá. E der um git diff. Eu posso ver quais foram as linhas que eu alterei, né? Foram essas aqui. Só que agora que eu estou vendo, eu percebi que eu fiz uma coisa de errado. Eu coloquei esses comandos errados. Como é que eu faço para voltar para a versão anterior? Eu posso digitar aqui git checkout. Coloco o nome do arquivo, que no caso é readme.md. Para se eu voltar aqui no arquivo, reparem que as linhas que eu adicionei, elas foram extintas. Não precisar Ctrl Z nem nada, só usando aquele comando ali, git checkout e o nome do arquivo. Agora, digamos que eu faça a mesma coisa aqui.
Vou colocar comandos errados. Coloquei esses dois comandos que estão errados. Vou dar uma olhada aqui em gitdiff. Eles estão aqui registrados, mas eu não vou mexer em nada agora. Eu vou adicionar eles. Eu adicionei eles, coloquei dentro da caixa, mas eu ainda não dei o commit. Reparem, isso é importante, prestar atenção nessa hora. Eu ainda não dei o commit. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um git reset. Não, primeiro vou fazer um teste aqui. Vou dar um git checkout readme.md para tentar restaurar ele. Só que se eu voltar aqui, ele não restaurou nada, porque esse arquivo ele já foi enviado, ele já foi adicionado ao repositório Git. Então, eu preciso retirar ele de lá. Eu vou voltar aqui, dar um git reset head com letra maiúscula, HEAD. Vou dar um git reset head. Quando eu fizer isso, eu tirei meu arquivo readme daquela caixa, né, staged, e agora eu posso usar o comando novamente, git checkout readme.md. Eu voltar aqui, aquelas duas linhas que eu adicionei já não estão mais presentes. Aqui. Agora a gente vai ver um terceiro caso. O terceiro caso é quando a gente começa a adicionar linhas aqui que não eram para estar inseridas. Vou colocar qualquer coisa. Eu vou git add readme.md. Estou adicionando aquelas alterações ao repositório, mas agora eu vou carimbar dizendo, ó, essa daqui é a versão 2.0. Vou colocar um git commit -m, que vai ser a mensagem de registro, e aqui eu vou dizer que é um commit errado. Agora eu já registrei ele lá. Eu não tenho mais como voltar por aqueles comandos que eu dei anteriormente. O que é que eu vou precisar fazer? Eu vou limpar aqui a tela e vou dar um git log. Reparem que aqui eu tenho um registro de todos os commits. E esse último commit, eu sei que é o que está errado. Esse commit aqui, que no caso, ele está representando esse arquivo. Só que o que é que eu vou fazer? Eu lembro que no commit anterior, eu tinha esse mesmo código, só que sem essas duas linhas. Como é que eu faço para voltar exatamente para esse commit daqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse número de registro do commit, vou copiar ele, venho aqui com o botão direito, copiar, tem que ser o número exato dele, e eu vou fazer o seguinte, vou limpar minha tela, vou dar o comando git reset, só que ao invés de eu colocar o head, eu vou colocar o número do commit. E antes desse número, eu tenho três opções. Eu vou apagar aqui só para explicar isso para vocês. Eu tenho a opção soft, a opção fixed e a opção hard. Qual a diferença dessas três opções aqui? Quando eu pegar o commit e voltar para aquele commit inicial, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer com que ele volte, deixa eu abrir aqui a tela, que ele volte para esse modo staged, que vai ser onde o arquivo já estava modificado, ele já estava dentro da caixa, só esperando o carimbo para eu dizer, ó, essa daqui é a versão 2.0. Ou eu posso voltar na versão mixed, que vai ser antes dessa opção staged. Ele vai voltar para a opção anterior ao eu utilizar a função git add. Então, vou voltar aqui para o bash, né? E vou fazer os três testes. Eu vou fazer o soft, git reset, soft. E aqui com o botão direito eu vou colar. Ops. Vou copiar aqui o número do commit. Vou dar aqui agora um git reset soft número do commit que eu quero voltar. Eu não tive nenhuma mensagem de erro, mas agora se eu der um status, repare que eu tenho um arquivo que ele foi modificado,
que no caso é o readme, ele está naquela função staged, que está só esperando o carimbo dizendo, ó, essa daqui é a versão 2.0. Mas se eu quiser voltar mais ainda para aquela opção de antes do comando add, eu vou dar o mesmo comando, só que aqui, ó, eu vou dar traço, traço, mixed. Então, git status. Repare que as duas linhas são diferentes. Quando eu dei o status, quando ele estava no modo staged, aqui estava com a coloração verde, dizendo que ele já estava empacotado, só esperando o carimbo. E aqui embaixo, quando eu voltei para a versão antes de eu dar um add, ele está com a coloração vermelha, dizendo que o arquivo foi modificado, mas ele ainda não foi adicionado para uma caixa que vai ser preparada para receber um carimbo. Isso aí ainda não fez nenhuma alteração no meu arquivo, ele ainda está aqui com essas duas linhas. Agora, se eu quiser apagar essas duas linhas e voltar completamente para a versão que estava, eu vou fazer a mesma coisa do comando anterior. Só que ao invés de usar a opção Mixed, eu vou dar aqui traço, traço, e dar a opção Hard. Eu vou deixar os dois arquivos aqui lado a lado para vocês poderem ver. Reparem que eles têm essas duas linhas aqui. E aí eu vou confirmar aqui, ó. Deu um Enter. Quando eu voltei para o commit anterior, ele já apagou aquelas duas linhas que eu adicionei. Não existe mais nada lá. Se eu der um git log, reparem que o commit errado que eu tinha feito, ele já não existe mais. Eu deletei completamente. Eu botei todas as alterações que eu tinha feito para essa daqui. Digamos que eu não queira mais ter essas duas linhas aqui, ó. E eu lembro que essas duas linhas eu adicionei depois desse comando aqui, ó, título de comandos. Quando eu fiz o comando do título de comandos foi quando eu adicionei essa linha. Antes disso, ele só tinha isso daqui, ó. Se eu quiser voltar para a versão que só tinha essas 7 primeiras linhas, eu vou fazer o mesmo comando de antes. Só que agora eu vou anotar o número do commit. Eu vou copiar e vou fazer a mesma coisa. Git reset, traço, traço, hard. E eu vou colar o número do commit anterior a essas modificações que eu fiz. Reparem que eu já deletei tudo que estava ali. Então, é isso que acontece. Quando a importância desses commits é para isso, para você registrar todas as alterações que você fez, porque quando você perceber que tem alguma coisa de errado, quando você precisar voltar, é só você dar um comando básico que ele volta tudo. Então, git log, esses commits não existem mais. Vou aqui só adicionar. Isso aí salva o programador, né? Porque, por exemplo, se você tem essa opção hard, por exemplo, se você vai e faz modificações no sistema, aí o sistema dá um bug para tudo, cai o servidor, cai tudo. Então, só você dá um hard, ele volta a funcionar na hora, né? Exatamente. Isso a gente está vendo que aqui é um código pequeno, esse só tem 11 linhas, mas agora você imagina um código com 200, 300 linhas. Para eu achar qual foi a linha que eu fiz a modificação, vai ser quase impossível. Então, com duas linhas de comando aqui, eu já fiz tudo. Quando eu fizer isso aqui, eu vou só registrar add git commit, dizendo principais comandos. Pronto. Tudo que a gente fez aqui, a gente fez no repositório local, que no caso é essa minha pasta aqui, ó. Esse arquivo readme, dá um zoom. Acho que todo mundo está conseguindo ver. Gabriel, Oi. rapidinho, tem uma pergunta do Pedro aqui. Uma vez feito o reset hard, eu posso recuperar o arquivo ou ele apagou para sempre? É isso. Quando a gente faz esse reset hard, a gente apaga para sempre. Por isso que a gente tem que ter cuidado. É importante a gente sempre fazer os outros resets, né, que no caso é o soft e o hard. Aí a gente pega o arquivo, vê o que é que tinha de errado e modifica ele. Se a gente apagar com o hard, a gente não tem mais como voltar. A gente apaga completamente. Ele respondeu, ok.
Então, esse reset hard a gente só faz quando a gente tiver certeza que a gente quer apagar aquilo. Dizer que foi a modificação final. A gente não vai voltar mais para a versão anterior, então. Sim, como eu estava falando para vocês, tudo que eu estou fazendo é dentro de uma pasta do meu computador. Agora, digamos que eu esteja editando um arquivo, né? Sei lá, aqui eu sei que tem estudante de graduação, então digamos que eu esteja fazendo um trabalho da faculdade que tenha 3 pessoas que estejam editando o mesmo arquivo que eu. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ficar criando um arquivo zip, enviando por e-mail para os outros? Aí vai ficar meio complicado. Então, o que é que eu vou utilizar? No caso, é o GitHub. O GitHub, como eu tinha falado para vocês anteriormente, ele pode funcionar como uma rede social, que aqui vocês percebem que já está logado na minha conta, e aqui eu vejo a linha do tempo dos outros programadores que eu sigo. Eu vejo que quem criou um novo repositório, quem começou a seguir outro programador, etc. E aqui do lado esquerdo, eu tenho um registro de todos os meus repositórios. Reparem que alguns deles, eu vou dar um zoom aqui, alguns deles está com cadeado na frente, que quer dizer que só eu e os outros contribuidores, as outras pessoas que estão contribuindo para o código podem acessar. E tem esse outro aqui que está em cinza, que quer dizer que é público. Qualquer pessoa pode entrar no meu perfil e abrir esse repositório, ver as modificações que eu fiz, etc. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou criar um repositório online. Então, eu venho aqui no lado esquerdo, venho em repositórios e clico em criar novo. Aqui eu vou dar um nome para o meu repositório. Vou colocar oficina git HD. Eu dei esse nome, aí aquela opção que eu falei, deixar público ou privado. E tem a opção de inicializar com o repositório, com o arquivo README. Eu não vou inicializar com o arquivo README porque eu já estou escrevendo um, que no caso é esse daqui. Então, eu vou desmarcar essa opção e vou criar esse repositório. Pronto. Agora que eu já criei esse repositório online, ele está aqui vazio, né? Eu tenho que conectar esse repositório online para o meu repositório local, que está dentro dessa pasta aqui. Aí, como é que eu vou fazer isso? Eu pego o link dele, eu entro no repositório, dou aqui copiar, vou lá na página, no bash do Git, e dou o seguinte comando, git remote add. Aqui, ó, ele já vem pronto para você, na verdade. Git remote add origin e o nome do arquivo, ou o link do repositório. Agora reparem o que, é que esse comando está dizendo para a gente. A gente está falando que eu vou inicializar o Git e eu vou adicionar um repositório remoto. Esse origin poderia ser qualquer nome, que vai ser o nome do nosso repositório local. Isso daqui não faz muita diferença, eu poderia colocar qualquer nome, mas a maioria dos programadores deixa esse nome porque ele é o padrão do Git e evita dor de cabeça, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um Enter, ou seja, eu já adicionei conectei meu repositório local com o meu repositório online. E o que é que eu vou fazer agora? Vou dar um git log aqui, só para o git status, desculpa. Não tem nada para ser comitado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar todas as coisas que estão no meu repositório local, todas as alterações que eu fiz dentro do meu computador, para esse repositório daqui, online. Para fazer isso, eu dou o seguinte comando, git push origin, que no caso é o nome do nosso repositório, que foi aquele que eu dei lá em cima, e o nome da nossa branch, que no caso é o master. Isso aqui vocês ainda não precisam focar, mais tarde eu explico o que significa, mas vocês vão utilizar esse nome aqui praticamente sempre. E quando eu der um Enter, reparem que ele está começando a fazer as modificações e ele enviou para o meu repositório online. Quando vocês fizerem isso aqui pela primeira vez, eles vão pedir usuário e senha.
Dessa vez, vocês vão ter que digitar o nome que foi cadastrado no GitHub. Como não é a primeira vez que eu executo código, ou como é que não é a primeira vez que eu executo o Git no meu computador, ele não está fazendo essa solicitação. Aí só para eu voltar aqui na página, eu vou atualizar. E reparem que todas as modificações que eu fiz no meu computador agora estão online. E aquele arquivo README, eu posso ver aqui, ele era um arquivo Markdown, ele está no formato de título, no formato de lista. E é isso, com essas funções aqui que eu expliquei para vocês, vocês já podem fazer praticamente qualquer coisa. Vou voltar aqui. Eu deixei nesse slide uma lista de comandos que eu acabei utilizando aqui, e falta explicar esse git por Orange Master. Eu vou voltar aqui para minha pasta. Antes de explicar ele, eu só vou aqui adicionar mais uma linha para vocês verem uma coisa. Eu vou dar um git push. Vou adicionar mais uma linha nesse código. Git push orange master. Vou salvar esse arquivo. Vou verificar se ele está lá, se ele foi alterado. Vou ver aqui que ele foi alterado. Então vou dar um git add. Vou dar um git commit. Mando git push. Agora reparem o que vai acontecer quando eu for exibir meu log, que no caso é o registro de todos os commits que eu fiz. Ele está me mostrando que eu fiz esse commit aqui, ó, o comando git push, que foi o nome do commit que eu realizei. Agora, se eu for lá na versão web, se eu for lá no meu repositório online, eu vou atualizar a página. Reparem que aqui não tem nada, ó. O último comando que eu fiz ainda está aqui, git commit -m. E essa linha que eu adicionei ainda não foi para lá. Eu já tenho registrado no meu computador, eu já dei o carimbo lá dizendo, ó, essa daqui é o commit que adiciona o comando git push. Mas eu não enviei para o online. Reparem que aqui ele até registra para a gente, ó. O nosso repositório local está nesse commit, mas o nosso repositório online está nesse commit de cá. Como é que eu faço para atualizar ele? Eu vou dar o mesmo comando que eu dei antes. Git push orange master. Aí ele vai começar a carregar aqui as coisas. E aí ele finalizou. Agora, se eu voltar lá para o meu arquivo online e vou atualizar a página, no caso no meu repositório online, e atualizar, reparem que ele já mudou aqui, ó, git push orange master. Agora vamos dar um outro exemplo. Digamos que eu já fiz todas essas modificações e eu altero aqui nas configurações do GitHub, eu coloco mais uma pessoa para trabalhar comigo, eu dou acesso a Léo para ele poder alterar esse código. E aí ele vem aqui, ele pode fazer isso pelo computador dele ou ele pode editar o arquivo online. E ele adiciona aqui mais uma linha. Git pull orange master. Ele adicionou essa linha aí e não me avisou nada. Git pull. Comando git pull. Só uma coisa, Gabriel, que aí a gente já está no ambiente GitHub aí. E aí, no ambiente GitHub, já tem as caixinhas para você colocar essas coisas que no ambiente Git você faz ele digitando, né? Isso, deixa eu voltar aqui para a tela inicial. É exatamente o que o Léo falou. Desculpa ter passado assim rápido. Pelo GitHub, que no caso é essa parte aqui online, eu não vou precisar ficar dando aqueles comandos git add, git commit, eu não vou fazer nada disso. Se eu quiser adicionar um arquivo, eu venho aqui, ó, nessa opção, adicionar arquivo, e eu faço o upload de um novo arquivo. Se eu quiser editar algum arquivo, eu venho aqui nele, dou um clique, e eu já consigo visualizar, e aqui eu posso editar. Todas as coisas que a gente faz aqui agora são gráficas, a gente não precisa mais utilizar a linha de comando. Isso se a gente estiver utilizando o GitHub no computador, no caso, pelo navegador. Mas não é muito vantagem ficar editando aqui pelo web. Eu estou editando só para a gente ver o exemplo de mais uma função. Digamos que Léo vem aqui pelo navegador dele, ele já está dentro do repositório, e ele faz uma modificação aqui. Ele coloca mais uma linha explicando que é o comando git pull de master. Ele adicionou essa linha, a gente ainda não sabe o que é.
ele deu lá o comando, um commit dizendo, ó, comando git pull. Tudo que a gente estava fazendo por linha de comando, vocês podem ver que agora é gráfico. Aquele "-m" que a gente colocava, no caso vai ser essa parte daqui agora, e ele vem aqui dar um commit. Agora reparem que meu arquivo online, meu repositório online, já tem essa linha aqui que ele adicionou. A linha do git pull origin master. Mas se eu vier aqui no meu computador e vir olhar meu arquivo, ele só tem até a linha anterior, git push origin master. Se eu vier daqui um log, git log, eu também não sei, eu não consigo ver o git que o commit que Léo fez. Aí como é que a gente faz para sincronizar nosso repositório local com o repositório online? A gente simplesmente dá esse comando git pull com 2L. E no caso vai fazer sincronização. A gente vai puxar todas as alterações que foram feitas no repositório online, a gente quer puxar para o nosso repositório local. Então a gente fala o nome do nosso repositório online, no caso é o log, e a gente sincroniza com o nosso repositório local. Git pull origin master. Aí repare que aqui, ó, a linha que o Léo adicionou já veio para o meu computador, sem precisar mudar nada aqui no arquivo. Ele alterou lá no GitHub Online e eu puxei tudo para o meu computador. Aí vocês já podem ver que meu arquivo já está em sincronia com o dele. Agora eu vou explicar a última coisa, que talvez seja mais complicada para vocês. Todos esses comandos que a gente viu até agora, vocês já conseguem fazer tudo. Mas se vocês quiserem uma coisa assim mais profissional, que no caso é começar a fazer uma alteração aqui sem que atrapalhe um outro programador, a gente cria uma coisa chamada branch, que seria como se fosse um novo ramo. Que seria basicamente o seguinte, eu poderia copiar esse arquivo aqui, que já está todo pronto, copiar e colar ele em uma outra pasta. Se eu colasse esse arquivo em uma outra pasta, eu poderia fazer todas as alterações dele lá, e se o código desse certo, eu puxava ele para o meu arquivo principal. Só que com o Git a gente não precisa fazer isso, a gente não precisa criar uma nova pasta para fazer alterações e depois colocar elas de volta. O que é que a gente pode fazer aqui? Eu vou voltar no meu bash e eu vou dar um comando git checkout -b e vou colocar o nome de uma branch, que no caso seria teste. Agora reparem que se eu der o comando git branch, eu consigo ver aqui duas branches, a master, que é aquela que a gente estava utilizando, e eu tenho esse teste. Esse repositório local, todas as alterações que eu fizer aqui, eles não vão subir para o meu repositório online. No caso, eu vou dar aqui, adicionar mais uma linha, git checkout, -b, nome do repositório. Git branch. Eu adicionei essas duas linhas. Se eu vier aqui no código, ou na tela do Git, e der um status, repare que aqui ele vai me dizer, ó, eu estou no branch teste, e eu tenho algumas modificações para serem feitas. E aí eu venho aqui, faço o mesmo comando de antigamente, git commit, ou git add, git commit. E aqui eu vou adicionar a informação que eu dei, os comandos checkout e branch. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou atualizar essas modificações que eu fiz lá para o meu repositório online. Só que lembrem que a gente mudou de branch. Antes a gente estava utilizando master e agora a gente está utilizando teste. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou dar um git push origin e ao invés de eu digitar master, eu digito teste. Pronto, eu já criei aqui uma branch, vou voltar no site, na página online, né, do GitHub. E reparem, as modificações que eu fiz não vieram para cá. Ó, eu adicionei essas duas linhas aqui, o git checkout e a linha git branch, mas eu não consigo ver elas aqui no meu repositório online.
mesmo depois de eu ter dado o comando git push. Por que isso está acontecendo? Porque eu não alterei minha branch aqui no computador. Reparem que aqui em cima eu tenho um master, e se eu clicar, eu posso ver o teste, que seria como se eu tivesse criado uma nova pasta e dentro dessa pasta eu tivesse feito as alterações. Aí eu vou voltar aqui para a página inicial. Se eu vir olhar, já tem aqui, ó, git pull. Ops, cadê? Vou voltar para o teste. Aqui no teste eu já consigo ver, eu tenho o git branch e o git checkout. Agora reparem o que, é que vai acontecer se eu voltar para a minha branch principal, que no caso é a, que é a branch master. Ó, eu vou deixar aqui meu arquivo aberto. Ele tem essas duas linhas que eu adicionei. E meu repositório antigo não tinha essas duas linhas, né? Então, vou dar aqui um git checkout master. Então, reparem que eu já voltei para o meu código antigo. Na minha branch master não teve nenhuma alteração. Aí, o que é que acontece? Se eu quiser pegar todas as modificações que eu fiz lá no branch test e eu vi que elas já estão certas, já estão funcionando, meu código já está perfeito. Se eu quiser trazer elas para a versão final, que é essa master, eu vou fazer o seguinte. Dar um git merge teste. Ou seja, eu vou fundir essas duas versões. Eu vou fundir tanto a versão master quanto a teste. Eu vou puxar todas as modificações que foram feitas lá para a minha branch principal. Aí eu vou dar aqui um comando. E aí eu já trouxe tudo para a minha branch principal. Essa questão de criar branches serve para quando a gente faz um código e aí a gente coloca lá no GitHub e já tem várias pessoas utilizando. Aí você quer colocar uma funcionalidade nova que a gente não sabe se vai dar certo. Aí, como a gente não sabe se vai dar certo, a gente não quer que todo mundo veja. A gente faz tudo numa branch separada. E quando a gente vê que está tudo certo, a gente vai e puxa para a branch principal, que todo mundo vai visualizar. Se eu voltar lá no site e atualizar, ele já está aqui com tudo principal. Vou voltar aqui para a branch master, no caso. E já está tudo na minha branch principal. Ups. Ah, não, desculpa. Ele ainda não está na branch principal porque eu não dei o push. É sempre importante vocês lembrarem disso. Quando a gente faz qualquer alteração, a gente tem que enviar para o repositório online. No caso, git push origin master. Então, git start para ver. Eu atualizei todas as mudanças que tinham sido feitas lá na branch test e vieram para a branch principal. E é isso, pessoal. Com essa oficina de Git, vocês puderam ver assim todas as principais funcionalidades do Git, né? A motivação para utilizar ele. A gente viu o ciclo de vida dos arquivos e a gente viu essa questão de branches que faz com que a gente faça alterações no nosso repositório, um repositório separado, sem que ninguém veja. E depois, quando a gente vê que está tudo pronto, a gente pode fundir e colocar para produção, finalizar uma versão. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa? Obrigado, Gabriel. Deixa eu fazer algumas considerações. Assim. Primeiro, na maioria das vezes que eu estou passando a utilizar o Git e o GitHub de maneira sistemática, né? Inclusive até artigos agora eu estou escrevendo em Markdown dentro do RStudio, que é um ambiente gráfico, né, para a linguagem R. E aí o que acontece? Eu nunca precisei usar o Git, entrar na linha de comando, entendeu? Porque o RStudio e acho que o VS Code também, ele já ele já tem essa funcionalidade. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Só compartilhar aqui, só para vocês. Peraí. Eu tô olhando aqui que o Jeff ele fez uma pergunta. Não é que não seja recomendado, mas um editor como o VS Code, ele tem muito mais funcionalidades. Se a gente, por exemplo, se eu estivesse editando um código Python, eu tenho a opção de autocompletar a função quando eu estiver digitando.
E se eu estiver fazendo essas alterações pelo GitHub online, ele é um editor comum, entendeu? Não tem tanta funcionalidade. Tipo, eu posso fazer tanto por um como pelo outro, mas se eu utilizar um software como o VS Code, ele vai me fazer muito mais benefícios. Ô, Léo, Oi. eu vou compartilhar aqui a tela só para mostrar o que você tinha comentado do. Isso, pronto. Faz aí pelo VS Code, porque depois eu mostro como é no R, entendeu? Porque o que Aqui. acontece que aí as pessoas que estão vendo pela primeira vez o Git, elas podem ficar achando que elas vão ter que ficar o tempo todo dando esses comandos, git add, git commit e tal. Quando, na verdade, se alguém está utilizando algum ambiente de desenvolvimento gráfico, né, desculpe, um ambiente gráfico de desenvolvimento, né, Uhum. RStudio, VS Code, PyCharm e outros, esses próprios programas já têm sua estrutura conectada no GitHub, né? Exatamente. Git, Foi bom você lembrar, você falar disso, porque tem uma coisa que eu não falei também. O próprio Git já tem aquela versão, uma versão gráfica, que é que quando a gente está nessa pasta, quando eu aperto o Shift e o botão direito, cadê? Deixa eu ver aqui. Ele já tem aqui o Git GUI, que no caso seria interface gráfica de usuário. Se eu abrir aqui, reparem que ele já verificou que tem. Não é tão amigável essa tela, mas. Deixa eu mostrar aqui. Não é tão amigável, mas é melhor do que você ficar utilizando linha de comando. E tem a opção do VS Code, como o Léo falou, que eu vou fazer aqui um commit só para vocês poderem ver. Eu vou aqui, ó, adicionar comandos. Eu vou adicionar commit pelo VS Code. É importante lembrar que eu estou utilizando o VS Code no meu computador porque eu acho mais fácil de utilizar ele, mas qualquer editor assim de código como o RStudio, o Sublime, qualquer editor desses vai ter o GitHub integrado. Eu vou explicar aqui só pelo VS Code, que é o único que eu tenho instalado. Reparem que eu adicionei essa linha e aqui no lado esquerdo ele já me mostra destacado em verde que foi uma linha que foi modificada. E aqui do lado mais para o canto eu tenho essa aba que é do controle de versão. Se eu clicar, eu já vejo aqui que meu arquivo README foi modificado. Aí, ao invés de, se eu fosse utilizar a linha de comando, eu viria aqui e apertaria git add e adicionaria o nome do arquivo. Pelo VS Code não, eu venho aqui e simplesmente aperto no mais. Aí ele já não está mais com o símbolo verde, tá vendo? Ele já está me esperando para dar o commit. Aí eu venho aqui em cima e digito. Primeiro commit pelo VS Code. E aí eu faço um commit. Aí reparem, se eu for olhar lá pelo meu bash, se eu der aqui um git log, eu já consigo ver, ó, primeiro commit pelo VS Code. Eu não utilizei nada de linha de comando, foi tudo pela interface gráfica aqui do VS Code. Só que, reparem, ainda não mandei lá para o meu repositório online. Aí por aqui eu também tenho essa opção. Eu clico aqui e dou um git push. E aí ele envia. Os outros editores vai ser um pouco diferente, né? Porque cada um vai ter uma interface gráfica, mas todos vão se resumir no mesmo processo. Vocês vão adicionar o arquivo para uma caixa, vão dar o commit e vão dar o comando push. Mas todos assim, por clique, sem precisar fazer nada de interface gráfica. eu acho isso muito, muito, muito útil. E, assim, eu fico me perguntando, depois eu fiquei pensando assim, o quanto eu tempo da minha vida sem usar esse tipo de coisa, entendeu, Gabriel? Né? Aqui no RStudio, Você quer compartilhar a tela? eu vou Eu compartilhar vou aqui. parar minha apresentação aqui para. É, tá? Vou compartilhar aqui só a janela do. Me diga se vocês estão vendo aí, está aparecendo para vocês. Ainda não. Alô?
Alô, ainda não apareceu, não. Que parece que deu uma travada aqui agora no. Deu uma travada aqui, só um momento. Então, pessoal, só para dar uma informação, né? Tudo que eu fiz aqui com o Markdown, na verdade, só estou lembrando porque eu já falei antes, isso foi feito com Markdown, mas se eu estiver utilizando Python, se eu estiver utilizando R, se eu estiver até alterando um código Word, vai funcionar da mesma forma. Posso ir, começo a editar aqui um arquivo Word, eu estou fazendo um artigo, né, acadêmico, aí eu vou e coloco a capa do arquivo Word. Aí eu vou lá, faço um commit. Aí eu começo a página de referências. Aí eu adicionei uma referência nova. Aí todas essas modificações que eu for fazendo nesse arquivo hoje, eu posso ir registrando com o Git. Ele faz com qualquer tipo de arquivo. Ele não tem nenhuma limitação que seja de arquivo de programação, nada disso. Qualquer tipo de arquivo, qualquer formato, ele consegue interpretar. Você já conseguiu compartilhar, Léo? Conseguiu resolver o problema aí? Então, pessoal, eu não estou conseguindo falar aqui com o Léo ainda, mas se vocês tiverem Eu alguma. voltei, eu voltei, gente. Desculpa. Eu cliquei errado aqui, aí o RNP me cuspiu para fora. Janela do aplicativo, cadê o R? Eu vou compartilhar a tela toda, é melhor. Minha avisa está aparecendo aí. Já foi? Está carregando. Mas como eu estava dizendo a vocês, está me ouvindo bem? Tô. Eu estou com essa parte. Pronto, carregou? Carregou, né? Carregou. Eu estou aqui dentro do RStudio, né? E eu estou com essa pasta aqui chamada. É um projeto que foi criado dentro do RStudio chamado Cloroquina. O que acontece? Essa mesma pasta, ela está lá no GitHub. Então, uma pessoa criou essa pasta, compartilhou comigo, eu abri a pasta do GitHub, trouxe a pasta do GitHub para o meu repositório local, através aqui do RStudio, e eu vou abrir, eu vou modificar qualquer artigo aqui, ou qualquer documento aqui, eu vou no caso aqui, eu vou modificar esse Untitled RMD aqui, que é o artigo que a gente está escrevendo. Né? Por exemplo, tem essa linha aqui, eu vou apagar. Apaguei a linha. Se vocês olharem nessa aba aqui à direita, na aba Git, né? E vou escrever alguma coisa. Né? Não, desculpa, eu havia apagado, vou salvar. No momento que eu salvo, aqui ao lado, ó, aparece aparece o nome da branch, né? Aparece aqui a modificação que foi feita, foi dentro da pasta artigo, eu modifiquei esse artigo aqui. Então, eu posso, aqui tem pull e push, né? Ou seja, para eu mandar para o GitHub ou trazer de volta. Ou geralmente eu vou direto para o commit. Eu clico commit e aí coloco aqui, linha apagada. E vou dar o commit aqui. O que ele falou aqui. Eu tenho que dar o push primeiro. Ele está mandando aqui para o Git, ou seja, ele já mandou para o Git, para esse repositório aqui. Vou até copiar ele aqui, porque eu mostro a vocês. E dou o commit. O que ele está dando aqui, Gabriel? Verdade, Léo. É porque você, antes de dar o commit, você tem que usar aquele comando git add. Que eu não sei onde, pelo RStudio, eu não sei onde é que ele tem esse comando aí.
Mas antes. Eu acabei de fazer isso agora, pô. Eu dei o commit. Não é isso. Antes Ah, desculpa, eu de não marquei aqui. Isso. Linha apagada. E agora, pronto. Foi para lá. É porque eu não tinha selecionado ele. Então, ou seja, no processo do dia a dia, você praticamente não precisa, né, Exato. de Eu. utilizar. Se a gente for aqui no repositório, eu estou com muita coisa aberta. Se a gente for lá no repositório do Tássio, né, que ele compartilhou comigo, na pasta artigo, né, e no documento que eu abri, vocês vão ver que ainda não. Leva um tempo, né, Gabriel, para poder Na as verdade, operações. na verdade, é porque você fez o commit, mas você não deu push. Volte lá no RStudio. Não deu push. Você deu o commit, mas você não deu push. Agora foi, né? Agora foi. Se eu voltar lá. Pronto. Sumiu a linha aqui, né? Deixa eu ver se eu voltar aqui aparece. Não, não aparece mais. Ou seja, a linha foi apagada. Então, geralmente, é de uma utilidade muito grande para. Eu vou interromper o compartilhamento. Eu acho essa coisa do Git, o GitHub, de uma utilidade muito grande para a pesquisa, porque a gente consegue, primeiro, trabalhar de maneira colaborativa, né? E fazer um registro sistemático das alterações, né? Então, quem vai trabalhar com dados digitais ou vai trabalhar com análise de base de dados, tal, que muita gente vai trabalhar, eu não consigo enxergar uma outra forma hoje em dia da gente fazer isso se não utilizar, incorporar o Git e o GitHub. Eu também acho muito difícil. Acho que a partir do momento que um código, qualquer que seja, até que seja um arquivo de texto, passa de 20 linhas, para você ficar visualizando quais foram as alterações que você fez, já fica muito complicado. E quando é uma coisa muito grande, como um artigo acadêmico, um trabalho relacionado às páginas de o arquivo fica muito grande e é muito difícil você ter esse controle, né? Eu acabei dando um foco maior nessa questão da linha de comando, porque eu não poderia chegar assim com a interface gráfica e cuspindo as fórmulas para vocês, porque a interface gráfica do Visual Studio é diferente do RStudio. Então, eu expliquei para vocês mais o fundamento das funções, mas agora que vocês compreenderam assim o que cada função faz, o que é um git add, o que é um commit, o que é um push, vocês podem utilizar a interface gráfica que vocês preferirem, que eu até aconselho, porque facilita muito a vida de vocês. Não, Gabriel, é perfeito. Foi perfeito o que você fez, entendeu? Porque o que acontece? Cada interface gráfica vai ter. Agora mesmo, você olhou o RStudio, você não conhece. Aí você É, perguntou, não sei onde é o pull, não sei onde é o push. Tal. Então, é melhor que a gente entenda esses conceitos. E aí a gente pode utilizar eles em qualquer interface gráfica que aparecer. Né? exatamente. É a mesma coisa da matemática. Eu poderia jogar uma fórmula aqui em matemática, mas vocês não saberem como é que usam. Então é melhor vocês entenderem assim, o fundamento que cada função faz. E aí, agora que vocês sabem, né, se vocês tiverem entendido, caso não tenham, pode tirar dúvida. Mas assim, caso vocês tenham entendido, qualquer interface gráfica que vocês pegarem, vocês vão ver lá, aqui tem a função de commit. Então, aqui eu vou deixar uma mensagem. Depois de fazer o commit, eu sei que eu vou procurar a opção de push, que vai jogar lá para o meu servidor remoto. Então, por isso, eu só dei esse foco maior para vocês pegarem a ideia principal do Git. Mas agora, se vocês baixarem qualquer interface gráfica, todas vão funcionar da mesma forma. Tem a pergunta do Pedro, que ele está perguntando: somente o dono do repositório pode fazer as alterações na master, certo? Ou qualquer um com quem eu compartilho pode alterar? É isso. Se você fizer por exemplo, eu criei esse repositório aqui que a gente utilizou, que foi Oficina Git Lab HD. Ele está lá público no meu GitHub e só eu posso alterar. Tipo, todo mundo vai poder ver, abrir, vai até poder baixar no computador para ver todos os commits que eu fiz, mas vocês não podem alterar. Agora, se eu for na configuração dele, aí eu posso adicionar desenvolvedores que podem fazer alteração. Aí eu posso colocar o perfil de Léo, posso colocar o perfil de Paulo, colocar o seu. Aí todo mundo vai ter direito. Pedro, só para complementar, o que aconteceu? O Tássio, que trabalha comigo, criou aquela pasta e me adicionou.
essas alterações todas que eu estou fazendo aqui no RStudio estão indo direto para o master, entendeu? O correto, de maneira como o Gabriel falou, de maneira, sei lá, mais profissional, seria, por exemplo, eu acho que no artigo não, né? Mas, por exemplo, um código de raspagem ou análise de base de dados seria criar uma branch, né? Para eu trabalhar e depois eu mandava para master. Agora, no dia a dia, eu faço direto na master, entende? É, Porque fica registrado, não fica, Gabriel? Qualquer coisa eu posso voltar no passado. Né? você pode voltar no passado. Isso a gente, na verdade, utiliza a branch na maior parte do tempo, só que a branch master. Essa questão de adicionar uma nova branch é mais quando a gente tem uma coisa assim que é pública. Por exemplo, eu tenho um programa, eu desenvolvi um software que tem várias pessoas utilizando. Aí eu já deixei ele lá na master, que está todo mundo podendo visualizar. Só que aí eu quero fazer uma alteração que não vai dar certo, porque eu não sei se vai dar certo. Aí eu faço tudo numa branch separada e se der certo, eu deixo disponível para todo mundo poder visualizar. Agora, Gabriel, só umas perguntas assim, pode rolar conflito de versões? Por exemplo, se 2, 3 pessoas estiverem trabalhando no mesmo código, não pode dar algum tipo de pau, não? Aí, isso aí pode acontecer, mas é como eu tinha explicado naquela função do Git pull. Toda vez que você for iniciar, pode ser que alguém tenha feito alguma alteração. Como eu tinha alterado lá pelo navegador, não foi? Eu tinha colocado a função Git pull, eu tinha colocado a linha Git pull, mas não tinha feito nada no meu computador. Aí toda vez que a gente for iniciar a programação, a gente vem e dá um Git pull origin master, que a gente sincroniza, a gente puxa tudo que está lá no repositório online e puxa para o nosso repositório local. Aí toda vez que for iniciar a programação é só fazer isso. A gente dá um git pull e a gente faz a sincronia para não ter nenhum tipo de conflito. Beleza, Gabriel. Eu gravei a sessão, assim, eu perdi só o iníciozinho da sua fala, mas a sessão foi gravada, a de Eric também, e eu vou colocar lá no canal do YouTube do Lab HD, tá? Se alguém Sim. quiser assistir depois com calma, ver, vai estar tudo lá registrado. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Só para. Eu não sei se. Porque teve pessoas que chegaram depois, eu não sei se o histórico de conversa aparece, eu só vou compartilhar aqui de novo o link da apresentação, aí o pessoal vai poder ver as coisas que eu passei. E no final, na última página, tem a lista de comandos que a gente utilizou aqui, tipo git add. Eu havia clicado nesse link, mas ele está abrindo para a página mesmo do encurtador e não para a apresentação. Esse site encurtador. É. Deixa eu ver aqui. Eu vou mandar então o link completo, sem encurtador. É. Acho que explica o código aqui. Pronto. É todo mundo, quem quiser ver essa apresentação, né, esse tipo PowerPoint, só clicar nesse link aí e vocês podem salvar no computador de vocês. Pronto. Perfeito, Gabriel. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecer o Gabriel, agradecer o pessoal que participou aí, Darcelene, Fabiane e o Pedro, né? Espero que você tenha gostado aí. Na semana que vem, a gente vai ter 2 sequências de Atlas TI, que é um aplicativo de análise qualitativa de dados, certo? Onde eu vou estar apresentando. Tá? Eu acho, pelo número de pessoas que escreveram, só tinham escrito uns 4 pessoas, apareceram 11 aqui, viu, Gabriel? São 4 ou 5 inscritos, mas apareceram umas 11 aqui. Inclusive algumas ciências sociais que eu me lembro, mas depois elas saíram. Então, se vocês quiserem, eu acho que alguns já estão inscritos lá no Atlas TI, ele vai ser um pouco cheio, porque, como eu disse, vai vir um pessoal lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do Instituto de Medicina Social. Certo? Então, obrigado, gente. Obrigado, Gabriel, mais uma vez. Bom final de semana para vocês. E, Gabriel, eu mando um outro link lá pelo Telegram para a gente conversar sobre o Twitter, para botar ele para rodar aqui. Tá certo. Obrigado, pessoal. Eu enviei aqui meu e-mail no chat, e se alguém quiser tirar alguma dúvida no privado depois, se alguém quiser falar alguma coisa,